Hoje vamos conhecer uma das histórias mais impactantes e controversas de toda a Bíblia. A história de Jefté e seu voto trágico. Essa narrativa está registrada no livro de Juízes, capítulos 10 ao 12, e nos faz refletir profundamente sobre promessas, fé e as consequências de nossas palavras. Antes de mergulharmos nessa história poderosa, é importante entender o contexto histórico. Estamos no período dos juízes de Israel, por volta de 1100 a.C. Esse era um tempo caótico na história israelita. Um período que a própria Bíblia descreve dizendo que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Israel não tinha rei, não tinha um governo centralizado, e o povo vivia em um ciclo constante. Eles pecavam, eram oprimidos por nações inimigas, clamavam a Deus. Então Deus levantava um libertador chamado juiz. Nesse momento específico da história, Israel estava sendo severamente oprimido pelos amonitas, um povo que vivia a leste do Rio Jordão. Essa opressão já durava 18 anos e afetava principalmente as tribos que viviam em Gileade. Os israelitas estavam desesperados, sofrendo sob domínio estrangeiro, e finalmente reconheceram seus pecados e clamaram ao Senhor por socorro. É nesse cenário de desespero que surge nossa personagem principal, Jefté. E aqui está algo importante. Jefté não era exatamente o candidato ideal para herói. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. Por causa de sua origem, seus próprios meios-irmãos o expulsaram de casa, dizendo que ele não teria direito à herança familiar. Então Jefté fugiu para a terra de Tobi e ali reuniu em torno de si alguns homens aventureiros. Mas quando a situação em Gileade se tornou insustentável por causa da ameaça amonita, os anciãos de Gileade tiveram que engolir seu orgulho. Eles foram buscar justamente aquele homem que haviam rejeitado. Eles precisavam de um guerreiro experiente, e Jefté era exatamente isso. No princípio, Jefté questiona essa reviravolta irônica. Não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Mas os anciãos insistiram e prometeram fazer de Jefté o chefe sobre todos os habitantes de Gileade, se ele lutasse contra os amonitas. Ele aceitou, mas foi sábio. Confirmou o acordo diante do Senhor em Mispa, garantindo que o compromisso fosse público e solene. Antes de partir para a batalha, Jefté tentou resolver a situação diplomaticamente. Ele enviou mensageiros ao rei dos amonitas, questionando o motivo da invasão. E então faz um longo discurso apresentando argumentos históricos e legais sobre por que Israel tinha direito àquelas terras. Ele demonstrou conhecimento da história do seu povo e apelou para a justiça. Mas o rei dos amonitas não deu ouvidos às palavras de Jefté. Então chegamos ao momento crucial da história. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, reunindo tropas, e foi ao encontro dos amonitas. E foi exatamente nesse momento, cheio do Espírito de Deus e prestes a entrar em batalha, que Jefté fez um voto que mudaria sua vida para sempre. Juízes 11, 30 e 31 registram as palavras exatas de Jefté. Se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas mãos, qualquer que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro quando eu, vitorioso, voltar dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Pare e pense nessas palavras por um momento. Jefté estava fazendo uma barganha com Deus. Ele estava tentando garantir a vitória através de uma promessa solene. Mas repare na imprecisão terrível desse voto. Qualquer que sair da porta de minha casa, ele não especificou o que esperava que fosse. Poderia ser um animal, mas também poderia ser uma pessoa. Ele não pensou. Agiu por impulso, pensando somente na vitória. E Deus deu a vitória a Jefté. Ele derrotou os amonitas com grande matança, conquistando 20 cidades. A vitória foi esmagadora. Israel estava livre. Jefté era o herói do momento. Ele voltava para casa triunfante em Mispa. Mas então acontece a cena mais devastadora da história. Juízes 11:34 pinta esse quadro de forma vívida. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela a filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Imagine a cena. A alegria da vitória se transforma instantaneamente em horror. Sua única filha, dançando de alegria pela vitória do pai, é a primeira a sair de casa para receber. O texto enfatiza que ela era filha única, que não tinha outros filhos ou filhas. Ela era tudo o que ele tinha no mundo. A reação de Jefté está em Juízes 11:35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. O desespero era palpável. Ele rasgou suas vestes em sinal de luto profundo. Mas reparem algo perturbador. Mesmo em sua agonia, Jefté responsabiliza a filha por sua própria promessa impensada. E aqui está outro aspecto impressionante dessa história. A resposta da filha. Em Juízes 11:36 ela diz: meu pai respondeu: a sua palavra foi dada ao Senhor.
faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Que coragem extraordinária! Ela aceita seu destino, reconhecendo que Deus havia dado a vitória. Mas ela faz um único pedido, registrado em Juízes 11:37, que lhe concedessem 2 meses para que ela e suas amigas fossem pelos montes e chorassem a sua virgindade. Repare nessa frase. Chorar sua virgindade. Isso significa que ela lamentaria não poder casar, não ter filhos, não continuar a linhagem familiar. Para uma jovem israelita, isso era uma tragédia imensa. Jefté concedeu o pedido, e ela foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. Mas o que exatamente aconteceu? Esse é um dos debates mais antigos da interpretação bíblica. A frase "e cumpriu nela o voto" é ambígua no hebraico original. Alguns estudiosos ao longo da história argumentaram que Jefté não sacrificou literalmente sua filha, mas a dedicou ao serviço perpétuo no tabernáculo, mantendo-a virgem para sempre, o que explicaria a ênfase na virgindade no texto. Outros argumentam que o texto indica claramente um sacrifício literal, um holocausto como Jefté havia prometido. O versículo 39 continua dizendo: "E ela não conheceu varão." E o versículo 40 estabelece um costume em Israel. De ano em ano, iam as filhas de Israel a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Esse ritual anual de lamento sugere que algo trágico e definitivo aconteceu. Independentemente da interpretação exata, a mensagem da história é clara e perturbadora. Jefté fez um voto impensado, motivado talvez pela insegurança ou pelo desejo de garantir vitória. Ele não confiou plenamente em Deus, mas tentou fazer uma barganha. E esse voto